O estudo de hoje tem como tema o legado de Ló. Os irmãos se lembram quem foi Ló? Sobrinho de Abraão, aquele que, depois de muito prosperar, chega para Abraão e fala: olha, o pasto aqui está pouco para o nosso gado e a gente precisa separar as coisas. E provavelmente foi feita uma divisão igualitária, porque Abraão era justo nesse aspecto também. E Abraão ainda dá a oportunidade para Ló escolher qual lado da terra que ele queria, o lado do leste, o lado do oeste. E Ló, na sua sabedoria humana, vê as campinas verdes do Jordão e fala: eu quero ir para lá, eu quero ir para aquele lugar ali. E tomou essa decisão. E essa decisão teve implicações positivas e também negativas na vida e na família de Ló. E eu quero falar sobre o que Ló deixou de herança para nós, como lição, para a sua família naquela época, e o que ele tirou como lição também de vida. Falando aqui de exemplo negativo. A Bíblia também fala sobre os pecados dos homens de Deus, porque eles não foram isentos do pecado, não foram homens plenamente santos, mas santos no sentido de estarem separados por Deus para essa jornada rumo a Canaã celestial. Entendendo dessa forma, então, eu quero compartilhar com a igreja o que Ló deixa para nós de exemplo e o que eu posso deixar de legado na minha casa, para a minha família. Muitas vezes a gente luta, se esforça, se afadiga para deixar para os nossos filhos algo. Compramos um lote, talvez, compramos algumas coisas, temos uma casa, acumulamos alguma quantidade de dinheiro e pensamos assim: vou deixar isso para os meus filhos, para que eles vivam mais tranquilamente do que eu, porque eu sofri muito, porque eu vim de tal lugar, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. E na nossa percepção humana, o legado que muitas vezes queremos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, é algo semelhante àquilo que Ló queria, mas que no fim da vida trouxe consequências terríveis para a família de Ló. Vamos olhar esse texto? Gênesis 19, 23 a 29. Acompanhe. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abrão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, dá para nós, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, dá instrução, dá lições de vida para nós, para que saibamos percorrer esse caminho que o Senhor nos dá aqui na terra, em direção a Canaã celestial, e nos mostre, no exemplo de Ló, aquilo que nós muitas vezes não podemos fazer e nós não devemos fazer, porque a Tua vontade deve prevalecer sobre a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nesse contexto aqui, amados, a destruição de Sodoma e Gomorra, narrada aí no capítulo 18, verso 20 e o 32, né, diz aqui, só para a gente relembrar, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e a Bíblia fala sobre isso aqui no Gênesis 18, verso 20.
Olha lá, disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Depois, no 32, disse ainda a Abrão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado Abrão de falar, retirou-se o Senhor e Abrão voltou para o seu lugar. Nessa situação aqui, a gente vê Sodoma e Gomorra prestes a ser destruída. E o próprio Deus estava conversando com Abrão ali num alto monte, e eles olhando para as campinas. Existiam 5 cidades naquelas campinas ali. 2 delas, Sodoma e Gomorra, que nós já conhecemos. Ainda havia mais 2, e uma delas o Senhor poupou, Zoar, para onde ele falou que Ló deveria ir. Ao sair de Sodoma e Gomorra, somente ele e a sua família foram retirados dali. Nós nos lembramos desse episódio aí narrado aqui também no livro do Gênesis, capítulo 19, onde os 2 anjos entram na casa de Ló. Os moradores da cidade tentam entrar ali para abusar daqueles 2 homens, porque a corrupção, a lascívia era tão grande naquela cidade que chegava alguém novo lá, eles queriam abusar dessas pessoas, independente de serem homem ou mulher. E Ló oferece suas filhas, e depois aqueles 2 anjos miraculosamente cegam todo aquele pessoal ali. Ló fica lá, os anjos insistem com ele: vamos embora. E começou aquela correria, e a noite não foi tranquila. E eles estão saindo agora, e no versículo 25 fala que o sol estava nascendo, depois de toda essa noite angustiante que Ló teve, que a sua família teve, e saiu dali às pressas. Mas essa foi a promessa que Deus fez ao servo Abraão, de que se tivesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Mas não se achou esse número lá. E por amor a Abraão e a promessa feita à descendência de Abraão, Deus então tira Ló dali e sua família. Essa é a situação que a gente se encontra agora nos versos 23 até o verso 29. O curioso aqui é que no verso 25, Deus fala na destruição de Sodoma e Gomorra. E o termo que ele usa aqui para destruição é um termo que quer dizer virar por completo. É como você virasse um bolo na forma, assim. Isso era o que Deus faria naquela cidade ali. Subverteria, destruiria, viraria ela de ponta cabeça. E foi isso que aconteceu naqueles instantes ali, daquela longa noite, em que Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra e não poderiam olhar para trás. Essa era a única ordem que foi dada. E aqueles anjos instaram com Ló, provavelmente o puxaram pela mão e o levaram rapidamente, porque Ló queria levar algumas coisas. Era um homem muito bem de vida, muito bem de situação. Morava numa cidade grande, Sodoma. Sua mulher provavelmente era sodomita daquela região, conhecia aqueles costumes, tinha os seus deuses, e Ló conviveu com isso durante vários anos. E provavelmente ele queria levar alguma coisa consigo, mas ele teve que deixar tudo para trás. Curioso que Deus coloca determinadas coisas nas nossas vidas, a gente temos que fazer algumas escolhas. O que é prioridade para você? O que é prioridade na sua vida? É a sua família, é o bem-estar dela, ou é aquilo que você possui, aquilo que você tem, aquilo que talvez você deixará como herança, como legado para a sua geração futura? O que é a prioridade na sua vida? Nós percebemos aqui no verso 26, quando ele fala agora sobre a mulher de Ló. Não cita o nome dela, né? Não é importante, não é interessante, mas no verso 26 aqui, a narrativa diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. De manhã eu estava tentando lembrar a musiquinha, né, que a gente canta para as crianças, e que não sei se canta até hoje, né? Mas ela dizia mais ou menos assim: olhou para trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhou. Foi esse o pecado daquela mulher, mas só isso, só olhar para trás.
Parece que na Bíblia tantas coisas tão simples, né? E Deus castiga com a morte. Lembram-se do caso do carregamento da Arca da Aliança, que a Arca começou a pender para um lado ali, foram lá e tentaram segurar a Arca da Aliança. Não pode, não podia segurar. Deus disse que não. E aqueles homens que seguraram a Arca morreram. Nadab e Abiú. Eu tenho um isqueiro aqui, para que eu vou pegar um fogo lá, que Deus falou que é aquele fogo que tem que acender o castiçal aqui? Não, eu tenho um isqueiro aqui, vamos dizer assim, né? Contextualizando, vou acender aqui com o meu isqueiro mesmo. Acendeu ali e o fogo do céu consumiu aqueles dois homens. Só por isso? Só. Olhou para trás e se deu mal à mulher de Ló. Foi isso que aconteceu. Essa musiquinha bate nas nossas mentes aí, porque talvez a mulher de Ló aqui é mais lembrada do que o próprio Ló, né? Sempre que você fala numa estátua de sal, foi a mulher de Ló. Como que ela chamava? Não sei. A Bíblia não diz, isso não é importante. O importante é a atitude que ela teve. O importante foi o apego que ela teve às coisas da cidade de Sodoma, às suas coisas, à sua casa, os seus bens. E ela olha para trás. Que pena que eu perdi tudo que eu tinha. Que pena que eu estou deixando minhas joias. Que pena que eu estou deixando minha casa recém-reformada. Que pena. Olhou para trás. A gente precisa fazer algumas escolhas na vida e elas precisam estar de consonância com a vontade do nosso Deus. Coisas muito pequenas que para nós, eu só olhou para trás, curiosidade feminina talvez. Não. Os anjos foram bem claros. Corram para as campinas, vá até o alto monte, perto dessa cidade aqui. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló lembrou de olhar para trás, lembrou da sua vida antiga. E essa advertência curiosa que ela aparece em Lucas 17, 31 e 32, onde o texto fala sobre lembrai-vos da mulher de Ló. Ela serviu como exemplo negativo para que a gente nunca se esqueça de que olhar para trás, olhar para a minha vida anterior, olhar para aquilo que eu estou deixando em prol da graça, da misericórdia, da libertação e da salvação, traz morte, traz consequências definitivas, que não podem ser mais mudadas. O seu apego à cidade era onde estava o coração dela. Naquele dia em que estiverem no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que tiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela desprezou a graça de Deus, o livramento de Deus. Ela queria lembrar da sua antiga vida em Sodoma. No verso 27 e 29, fala sobre o que Abraão viu agora, né? Ele viu o juízo de Deus. Olha lá no verso 27 e o 29 de Gênesis 19 aí mesmo, olha aí. Diz assim a palavra. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. A visão de Abraão aqui é a visão do juízo de Deus, uma grande fornalha. Nenhum justo sequer, a não ser o próprio Ló, tinha ali naquela cidade. E Abraão começou, antes disso, Senhor, se tiver 100 justos, o Senhor deixa Sodoma sem juízo? Deixo. E se tiver só 50? Sim, também vou poupar. Senhor, mas se tiver 30? Vou poupar. Aí, Senhor, o Senhor me desculpa, mas se tiver 10, o Senhor poupa? Sim, Deus foi fiel nisso. Mas tinha 10? Não. Tirou Ló e sua família. Os genros ficaram para trás. Vocês lembram desse caso? Jó insistiu com eles, mas os genros não quiseram acompanhar as duas filhas de Ló. Então a gente tira também algumas lições aqui, né? Você precisa também ajudar as suas filhas a escolher seus genros e seus filhos a escolherem suas noras. Porque eles estavam inclusos nessa promessa de libertação da ira de Deus aqui. Estavam inclusos.
mas não quiseram, desprezaram, preferiram ficar e não dar atenção a Ló e àquilo que os anjos falaram. Eles ficaram e morreram juntos com todos os moradores, todos os animais, toda a colheita, tudo que havia naquela região foi exterminado com fogo e enxofre. E até os dias de hoje, os estudiosos acreditam que essa região aqui esteja muito próximo do Mar Morto. Quem já viu aí, ou já teve oportunidade de ir a Israel, sabe que o Mar Morto é um lugar abaixo do nível do mar mesmo, e extremamente salgado, de forma que você flutua na água do Mar Morto. Se você deitar lá, você não afunda. Por quê? Por causa da imensa quantidade de sal daquela região. Essa foi a região que era linda, bonita e próspera, e que foi dizimada por um ato sobrenatural de Deus, revelando o seu juízo contra toda impiedade, contra toda iniquidade, contra todo o pecado que aquela cidade representava naquela época. A gente precisa também atentar para essa visão do juízo de Deus, porque ele não tarda e ele não falha. Pode ser que nós achamos demorado o juízo de Deus sobre determinadas situações da nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo. Mas lembre-se que o nosso Deus é o Deus que age sempre, e ele não tolera o pecado, a iniquidade e a injustiça. Deus abençoa aqueles nossos descendentes e aqueles que estão próximos de nós. Lembre-se que Ló foi tirado de lá porque ele era da família de Abraão. E Abraão intercedeu por Ló. Ele foi tirado. Veja que a influência que o Evangelho traz na sua vida e na vida dos seus descendentes e dos seus próximos. Deus abençoa os outros por causa de você também. Nós precisamos, então, ser pessoas justas, pessoas separadas por Deus, porque o Senhor irá abençoar a sua descendência, o Senhor irá abençoar a minha descendência. Deus abençoa aqueles que estão próximos de nós. Por isso a importância de se casar no Senhor, de se criar filhos na disciplina do Senhor e de associar-se com pessoas com a mesma fé, de se associar ao povo de Deus. Essas implicações aqui foram diferentes à escolha da família de Ló. A gente já pode perceber logo de cara, né? A importância de se casar no Senhor. Aqueles noivos não eram os noivos corretos para as filhas de Ló. Ficaram para trás. Quando a gente cria os filhos na disciplina do Senhor, nós estamos ensinando o caminho que se deve andar. E isso trará bênção para a vida dos nossos filhos. Isso trará consequências benéficas para a vida dos nossos filhos. E quando a gente se associa ao povo de Deus, tudo isso corrobora para que nós sejamos abençoados também. Porque Deus não se esquece dos seus. E no verso agora 30 a 38, a palavra diz assim, olha lá. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, a cidade para onde Deus permitiu que Ló fosse. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de nossa terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Triste esse o fim de Ló. O justo, porém pecador também. Triste esse fim de Ló. A sua história termina aqui, depois não se menciona mais no Velho Testamento acerca de Ló. Esse foi o legado de Ló. A diferença entre a vida anterior e a vida agora na caverna.
do luxo para o lixo, vamos dizer assim. Jó sai de uma posição de riqueza, de tranquilidade financeira e vai agora morar numa caverna como as suas duas filhas. Ele teve medo de morar em Zoar. Nós não sabemos porquê, mas ele, depois de um tempo ali, naquela cidade onde ele pediu para ir e que foi poupada por Deus da destruição, foi a única cidade das 5 que foi poupada, as outras 4 foram totalmente aniquiladas. Zoar permaneceu porque Ló pediu. E agora Ló vai para a montanha, vai e escolhe uma caverna para morar com suas duas filhas, fugindo talvez daquela comunidade, fugindo talvez de uma iminente destruição de Deus. Não sabemos o porquê, mas o triste fim que Ló teve nessa caverna aí com suas duas filhas, que pensaram agora como sodomitas que eram. Eram por origem e também por influência social. O seu pai e a sua mãe não mudaram nada na cabeça dessas meninas. E elas agora têm esse estratagema cultural. Meu pai precisa de descendência. E naquela época, no Oriente, era muito comum isso. Se o homem não tivesse um filho varão, um filho homem, ele não teria a sua descendência continuada. E elas, então, armam essa jogada aí para dar filhos e descendência a Ló. Mas elas também pensavam no sustento delas, porque os filhos homens sustentavam as suas mães, se elas fossem viúvas. Aqui, então, a gente percebe que as meninas saíram de Sodoma, mas no coração delas, Sodoma não havia ainda sido tirada. Era um coração ainda pecaminoso e totalmente voltado para o mal. Vemos aqui também que as soluções humanas que a gente dá para alguns problemas terminam em outros pecados. Culturalmente, isso era válido. O homem precisava ter uma descendência, mas com as filhas, Ló não iria permitir isso. Ló tinha princípios que ele aprendeu com seu tio Abraão, e ele tinha princípios. Mas aquelas meninas não, elas não tiveram essa educação cristã, elas não tiveram essa formação espiritual. Elas foram criadas numa sociedade corrupta, sodomita e totalmente pecadora, como é a nossa hoje. A gente costuma falar muito de Sodoma e Gomorra como nossa, ali é o suprassumo do pecado, mas nós estamos talvez à frente deles. Talvez à frente deles, com tudo que a gente vê hoje, percebe hoje, e a sociedade apoia isso hoje, culturalmente falando. Hoje nós somos obrigados a aceitar determinados procedimentos e vida de pessoas que discordam da palavra de Deus, mas se você for contra, você é intolerante, você é isso, você é aquilo. A palavra de Deus não mudou, independente da cultura. O pecado no coração do homem também não mudou. Era uma cidade extremamente depravada, com uma homossexualidade latente e sem padrões divinos. Essa foi então a solução que aquelas duas meninas, aquelas duas moças, deram para a situação de Ló. Deitaram com ele, tiveram relações com ele e foram duas consequências terríveis: Moabe e Amon, os amonitas e os moabitas, que depois a gente vê aqui como inimigos constantes do povo de Israel, assim como foi também o caso de Ismael, filho de Abrão e sua serva Agar. Nós falamos sobre isso aqui. Todo pecado traz consigo consequências, irmãos. Você tentando justificar os fins pelos meios que você usa, mas trará consequências. Ismael veio como consequência da falta de paciência, apesar da idade e da esterilidade de Sara, mas da promessa de Deus, viria o filho. Não era Ismael, mas numa estratagema humana, novamente aqui, nós vemos que o pecado traz uma consequência para muitas gerações. Os ismaelitas, agora os amonitas e os moabitas. Poderia ter sido evitado? Sim. Se Ló também não tivesse pecado. Vocês acham que foram só as meninas? Mas aí qual que foi a estratagema? Vamos embriagar nosso pai. Se ele estiver bêbado, ele faz. Talvez Ló
já tenha dado provas às filhas dele de que ele gostava da substância etílica, né? Provavelmente lá o vinho, não sei se já tinha cerveja na época, né? Mas ele se embebedou, cometeu o pecado. É proibido beber algo? A Bíblia não te proíbe isso. Ela te proíbe da embriaguez, ela te fala sobre a embriaguez. Ló se embriagou. E as consequências da embriaguez de Ló trouxeram outros pecados. Então a gente para perceber que o exemplo do pai e da mãe em casa é extremamente importante na vida dos seus filhos. Talvez você tenha a capacidade, o domínio próprio de tomar uma taça de vinho, 2 taças de vinhos, mas tem gente que se provar um pouquinho já se embriaga. O domínio próprio precisa entrar no lugar dessa falsa percepção de que eu posso beber, porque isso não vai me afetar espiritualmente. Talvez sim, talvez não, porque isso abre uma porta de entrada para outras consequências na sua vida. Nós precisamos saber que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu talvez possa ter a capacidade de parar numa taça de vinho, mas se eu permanecer nisso aí, talvez eu não consiga parar só ali. E isso vai me levar a outras situações de pecado na vida. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes na embriaguez com vinho, e pelo contrário, você se encher do Espírito Santo, porque ali terá o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o verdadeiro embriagar-se, você se encher do Espírito de Deus. Ló, nesse ponto aqui, foi um mau exemplo, porque ele se deixou embriagar e as meninas levaram a êxito a sua estratégia. Ló, o exemplo de um homem justo, foi escolhido por Deus, foi livrado por Deus, mas se acomodou ao mundo. Vocês percebem como ele se acomodou à situação de Sodoma, onde ele vivia? E depois que ele saiu, parece que bateu uma depressão muito grande nele. Ele se acomodou ao mundo. Você pode estar no mundo, porém você não pertence a ele. Essa deve ser a nossa visão nos dias de hoje. Eu estou aqui em Goiânia, Goiás, Brasil, América do Sul. Eu estou aqui nesse planeta Terra, redondo, né, todos sabemos, mas Ló estava no mundo, mas o mundo pertencia a ele também, estava dentro do coração dele. E ele, então, nesse momento aí, ele não dá um bom exemplo de pai. A gente precisa tomar cuidado com isso. Algumas lições aqui, que a gente caminhando para o fim. 3 delas aqui que eu gostaria de mencionar. Primeira lição, que a gente pode tirar de tudo isso que a gente leu aqui. Há um juízo aguardando os ímpios nessa terra. Há um juízo aguardando os ímpios ao final de suas vidas. A gente vê isso em várias passagens bíblicas. Mas aqui, Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades, 2 cidades, são acometidas de forma sobrenatural pelo juízo de Deus. Como exemplo, que toda a impiedade será castigada. O juízo de Deus será para os ímpios ao final de suas vidas. Aqui, uma figura do castigo eterno e do inferno também. Jesus fala muito sobre o inferno durante o seu ministério. Fala muito também sobre o reino de Deus. Talvez os 2 assuntos mais pujantes da ministração de Jesus foram esses: o reino de Deus e o castigo dos ímpios. E isso é latente na Bíblia, essas 2 situações. Nós precisamos entender que há um juízo aguardando os ímpios e há um juízo também nos aguardando. A gente está estudando isso em Apocalipse. Nós vemos isso também. Deus chama a atenção, Deus dá a oportunidade, mas Deus age, Deus executa. Independente da nossa oração, a vontade dele, o juízo dele se fará valer. Outra lição:
há a misericórdia de Deus. Há o juízo de Deus, mas há a misericórdia de Deus. Se não fossem pelas misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. As misericórdias de Deus são o fato de não sermos consumidos. Todos os dias elas se renovam. O caso específico aqui foram os moabitas. Lá na frente, depois, na época da entrada em Canaã, Deus poupa os moabitas durante uma peregrinação que o povo tinha no deserto. Anos mais tarde, a sequência, Abrão, Ló, Moabe, dentro da promessa dada a Abrão. Vejam o quão é importante a misericórdia de Deus, porque ela se perpetua nas demais gerações. Moabe era um povo ímpio, inimigo de Israel, mas Deus não permitiu que fossem aniquilados, como os demais cananeus que habitavam na região conhecida como Terra Prometida. Moabe foi poupada por causa de Ló, por causa de Abrão. A descendência de Deus aqui, da escolha de Deus, faz valer, então, a sua misericórdia na vida dos moabitas. Terceira lição, há uma advertência clara aqui para nós nos textos que a gente lê. Esqueça do pecado, deixe para trás, não seja o pecado agradável para você. Se você se lembrar daquilo que você está deixando e ficar com pena, se você ficar com saudades daquilo, se você ficar com uma vontade muito grande de fazer aquilo novamente, aquele pecado, não olhe para trás. Vejam a mulher de Ló, um exemplo que se repete lá no Novo Testamento. O povo de Israel e nós também somos assim. Números 11, 4, 6, diz assim, o povo reclamando, lá no deserto, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Vejam só a murmuração desse povo. Povo duro. Nós somos diferentes deles? Não, não somos. Pensamos que somos até melhores. Não, mas aquele povo lá tinha Deus protegendo com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. O povo tinha fome, Deus mandou maná. E o maná era para ser recolhido do dia, para ser usado no dia, consumido naquele dia. Não era para guardar e deixar lá na despensa. Quando eu quiser, eu vou lá e pego um manazinho, para tirar um gosto. Não, era o sustento diário. Mas o povo se lembrou disso? Não, eu quero olhar para trás, eu quero aquilo que eu tinha lá no Egito. Eu fui 400 anos escravo, mas eu queria os peixes, a carne, os pepinos, os melhões, o alho, os temperos do Egito. Esse maná é muito sem graça. Olhou para trás. Isso é uma advertência clara para nós. Se esqueça do pecado que você está deixando e que ele não seja agradável para você. Porque se for, as consequências são tristes e desastrosas. E Deus fala, olha aqui, Números 11 ainda. Deus fala, não, tá bom, eu vou dar comida para vocês. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20. Mas um mês inteiro, até sair pelo seu nariz. Sabia que Deus disse isso? Está escrito. Está escrito lá em Números 11. Um mês inteiro, até sair pelo seu nariz carne. Você quer carne? Então você vai ter. Até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o seu Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Por que saímos de Sodoma e Gomorra? Por quê? Lá estava bom demais, eu tinha de tudo. Saudades do pecado. E as aplicações do texto. 3 lições que a gente viu aqui, e agora aplicações práticas para mim e para você aqui. Sodoma. Primeira aplicação. É um exemplo claro do juízo de Deus certo, iminente e terrível.
Deus, quando destrói, é para valer mesmo. Não é só metade destruída, não. Ele destrói para valer. Vira cinza, vira pó, vira ao avesso. A expressão subverter aqui é virar de cabeça para baixo. Foi o que ele fez com Sodoma e Gomorra, como exemplo do seu juízo que certamente ocorrerá no tempo dele, condenando todo o pecado e perversidade dos homens. Isso é a primeira lição. Não se esqueça, se os ímpios prosperam, não se aquiete com isso. Se você não prospera, não se aquiete com isso a ponto de invejá-los. O juízo de Deus é certo. Primeira aplicação que você não deve se esquecer. O juízo de Deus vem sobre o pecado e os pecadores não arrependidos. Segunda lição, para maridos e pais, também para as esposas, mas particularmente aqui aos homens, que a nós foi dado o sacerdócio do lar. Entendem por que essa visão patriarcal ela foi importante e não tem a ver com aquilo que a cultura nos impõe hoje, que é algo relacionado ao machismo? A cultura patriarcal é diferente de um relacionamento machista. Não tentem ligar as duas coisas como se fossem una. Não são. Tá? Essa visão que a sociedade traz para nós hoje de que o homem tem sempre que prevalecer sobre a mulher, numa visão machista e deturpada, não é a visão bíblica. A visão bíblica foi uma visão que começou no patriarcado, porque ao homem foi dado o dever, a obrigação do sacerdócio em casa. Essa era a vontade de Deus. E essa continua sendo ainda a vontade dele, porque não mudou. A mulher hoje trabalha? Sim, é ótimo isso. O homem hoje trabalha? Sim, continua. Mas o que não pode haver é essa guerra que muitas vezes a gente percebe que a nossa sociedade coloca nas duas visões de papéis diferentes de homem e mulher em casa. Deus colocou o homem como cabeça do lar para que ele fosse o sacerdote da sua casa. Vocês acham que Ló foi um bom sacerdote? Esse foi um legado positivo que Ló deixou? Será esse o legado positivo que eu vou deixar para os meus filhos, sendo um bom pai e um bom marido? Segunda lição, cuidado com os efeitos da sociedade ímpia na qual a gente vive e da influência sobre os nossos filhos, na educação, na formação deles, nas amizades e na participação na igreja. Eu preciso promover isso, influenciar o meu filho, os meus filhos positivamente, com amizades boas também, com a frequência regular na igreja, para que o mundo lá fora não tome ele para si. É uma responsabilidade dos pais e também de nós, homens e maridos. Esteja no mundo, mas não pertença a ele. Cuide de seus filhos nesse aspecto. Ló deixa esse triste legado para a sua família. Ele não cuidou bem, porque essas meninas não seriam assim. Não iriam querer dormir com o pai para ter filhos. Isso é um absurdo. Mas hoje, na sociedade, a gente vê coisas até piores que isso. Não se enganem. A sociedade influencia os nossos filhos. Então tenha cuidado com os efeitos da sociedade para que isso não mude o caráter de seus filhos. Terceiro, aplicação. Caminhando para o fim, sinal tocou. Cuidado com a embriaguez. Ló estava indo bem até aqui. Estava indo até bem, mas ele se deixou embriagar. E é um caminho de entrada para outros pecados na vida. Cuidado com o escândalo que você pode causar ao se embriagar, ao postar, ao faltar com o controle, ao faltar com o bom senso. Você pode fazer uso disso sem se embriagar e sem mostrar para o mundo. Estou aqui, bebendo uma cerveja e postando aí nas redes sociais. É legado? Isso é legado que você deixa para os seus filhos, para os seus amigos? Isso não vale uma curtida e nem um like.
Cuidado com a embriaguez. Se você não tem domínio próprio, não percorra esse caminho. Ló só permitiu isso porque ele saiu do controle. Ele não viu nem quando se deitou a mais velha e levantou, e na outra noite, nem quando se deitou a mais nova e saiu. E os filhos nasceram, consequência do seu pecado. Sabe o que quer dizer os dois nomes? Amon e Moabe. Moabe, filho de meu pai. Amon, filho do meu parente. Está vendo como é que o pecado fica estampado para quem quiser saber? Quem são os moabitas? Filhos do incesto com meu pai. Esse foi o nome que a filha deu. E o outro? Ben-Ami, filho do meu parente, que é praticamente a mesma coisa. Lembre-se, o pecado fica visível. As consequências da embriaguez de Ló. Cuidado com isso. Cuidado, tenha domínio próprio. Terceira e última aplicação. Cuidem de suas escolhas na vida. Escolhas na vida. A gente quer fazer escolhas sempre, escolhas certas. Mas muitas vezes você não espera Deus agir e quer fazer a sua estratégia. Você quer dar uma de Sara. Não, eu tenho uma serva ali, ela é jovem, ela é fértil. Abraão, fica com ela. Toma o seu herdeiro. Deus prometeu, então vai ser por aí. Pai, vou me deitar com o senhor para o senhor ter filhos, para a sua descendência se prorrogar. Cuidado com as escolhas na vida. O mundo corrompeu e as decisões de Ló, porém, para nós é um chamado à santidade. Nós precisamos sempre nos lembrar quem nos resgatou, de onde fomos tirados, para onde fomos transportados para o reino da luz e do amor de Deus. E isso deve ter implicações reais nas minhas escolhas, nas minhas decisões de vida. Somos muito imediatistas e queremos as coisas para hoje. Geração delivery, já falei disso aqui. Eu ligo para Deus, oro para Deus, Senhor, estou precisando disso, Senhor. E você não espera talvez nem uma semana. Nossa, surgiu essa oportunidade aqui, é isso mesmo, Deus já respondeu. Será? E você muitas vezes escolhe mal, escolhe errado. Não deixe que o mundo seja o seu conselheiro, mas seja uma pessoa que procura sempre conhecer a vontade de Deus de verdade. Não achar que é a vontade de Deus. Siga os princípios da Bíblia e você terá suas respostas com exatidão. E fica a pergunta para nós aqui, Qual é o legado que eu deixo para a minha família e para a sociedade onde eu moro? Ló, infelizmente, não deixou um bom legado, não deixou nem posses, nada. O que ele tinha, que ele podia dar para os seus filhos, era um exemplo de vida e de sacerdócio. Infelizmente, ele não conseguiu, mas foi chamado de justo por Deus. Nós também somos chamados de justos, porém, ainda pecadores. Mas o que eu queria deixar para a igreja aqui é essa lição. O que eu tenho e o que eu vou deixar para os meus filhos? Se você não é casado ainda ou casada, um dia será. Pense nisso, O que eu estou deixando como herança para os meus filhos? Educação no Senhor, estou deixando? Bons conselhos sobre amizades, influência na igreja, influência lá fora. Eu preciso lembrar sempre dessas coisas quando eu tenho uma família. E você também, jovem, adolescente, lembre-se disso. Cuidado para não olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Olhou para trás e se deu mal, virou uma estátua de sal. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem.
Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.